Mas, Felipe, ontem a gente teve. Eu tava muito ansioso, confesso, para essa edição do Brasileirão, pela questão do Galvão Bueno. Tava muito animado. Aí a gente viu a primeira rodada, não, a segunda rodada, que é quando ele estreia no jogo Corinthians e Vasco. Um problema de transmissão muito grande. Ele se perdendo, narrando o gol numa bola que foi pra fora. Meio ali, né? Fora de forma, por assim dizer. E aí veio, pô, eu falei, caralho, o jogo do meu time, de Brasileirão, narração Você exclusiva tava de Galvão ansioso, hein? Bueno. Tava muito ansioso. Tava ansioso. Cara, de repente, foi uma das transmissões mais desastrosas, desastradas e, e assim, tristes. Acho que esse é o Assusta- adjetivo. Assustador, cara. Foi que eu já vi em toda a minha vida, assim. E protagonizada por aquele que pra mim é o maior de todos. Se um dia o Galvão me der a chance de sentar com ele para um tomando uma, seja aqui em qualquer lugar, eu me emocionarei, porque pra mim ele Também. é o maior e não tem nem. Só que assim, ficou nítido essa transmissão, Felipe, Eu que assisti que o também. fim chegou tão. Foi constrangedor, assim, num nível. Ele já tinha pedido desculpas no segundo tempo 2 vezes por ter chamado o Santos de Corinthians Não, isso foi durante mais dolorido. de várias vezes. E assim, chegou no momento que ele cansou de pedir desculpas, porque ele continuou falando. E ele, falei de novo. Alguém parece que avisava ele, putz, você falou Corinthians de novo e tal, não sei o quê. Sabe assim, muito difícil. Não sabia o nome dos jogadores, chamando o Neymar, o Guilherme de Neymar, o Zé Ivaldo de Zé Inaldo, Zé Reinaldo foi o foda. Roleiser de Rovreiser, sei lá, não O sei, Schmidt de shit. Cheats, o Tassiano de Traciano. Traciano, velho. Você viu essa? Mano, o Schmidt Cheats. o Schmidt eu quase falei, não é possível, velho. A bola pro shit. A bola shit. Shit pra bola. Porra, velho. Schmidt, porra. Caralho, Galvão, mano. Pô, cara, e Não. assim, eu tava vendo o jogo com meu pai, um jogo muito ruim no primeiro tempo. Não, E no aí primeiro tempo, no jogo inteiro, né? o jogo foi fraco. Aliás, a rodada foi muito fraca do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Acho que o melhor jogo, clubismo à parte, foi o derby sábado. Mas, cara, eu tava com meu pai assistindo o jogo e o que me chamou a atenção, a gente até conversando assim, a gente falou, pô, o Galvão ele tem uma qualidade de transformar uma merda de jogo num evento, assim. Ele ainda mantém essa qualidade de narração muito viva, Que é do assim. Só que ritmo, aí, né? o ritmo da empolgação da voz, de lá vem o Fluminense, ou lá vem o Santos, aquela crescente, assim. Ele consegue muito trabalhar esse lado da emoção muito forte. Só que, cara, a questão de, assim, com todo respeito, pô, quem sou eu pra falar isso do Galvão, mas a impressão que passa é que ou ele não tá estudando o campeonato, os jogadores, não estudou o Não, Fluminense nem o nitidamente Santos, não. ou ele não tá acompanhando os dois times, ou assim, ele se sente dono do pavãozão da transmissão e sei, cara, o que que é. Ou de fato ele tá numa questão, não quero ser tarista aqui, mas pô, de fato ele chegou num teto que não dá mais, assim, nesse sentido. Ou, cara, estuda um pouco, sabe? Se prepara ali de uma forma melhor, quem é tal jogador, onde tal jogador joga, em qual posição que ele joga, etc. Cara, Porque e assim, Felipe, a gente viu isso. A gente viu eu isso. me recuso a achar que o Galvão não estudou, porque, pô, tava vendo os bastidores aqui no Instagram dele, e, cara, mostra ele estudando, anotando as paradas, conversando com todo mundo e tal, perguntando. Não é possível, me causa estranheza um narrador do quilate do Galvão não ter estudado. Só que assim, cara, ele chamou o Santos de Corinthians mais de 5 vezes. Você falou aí dessa questão dos nomes. Fora que ele ficou batendo na tecla de um possível pênalti pro Fluminense o primeiro tempo inteiro, velho. Ele voltava no lance do Canóbio, a bola lá na defesa do Santos, e ele voltava pra falar do Canóbio. E ficava conversando 70%, mais de 70% do jogo ali. Não narrava, ficavam uns hiatos e tal. Enfim, cara. Foi triste, assim, foi frustrante. O jogo contra o Vasco e Corinthians,
Corinthians e Vasco semana passada, eu até curti mais a narração dele, assim. O jeito que ele conduziu com o Luxemburgo, com o Mauro Naves e tal, mas ontem, cara, eu achei... Acho que talvez uma das piores narrações da história do Galvão Bueno, cara. Sem exagero, assim. Foi uma das piores narrações do Galvão, cara. É, cara, muito triste. Eu realmente, assim, não sei. A impressão que passa é que ele, de fato, realmente não estudou. Porque, por exemplo, você pegava algumas coisas, assim, substituições. Entrou o David Washington. David Washington? Qual é o número? O cara nem sabia quem era. Então, assim, como é que você não sabe quem é se você estudou a relação do time que vai pro banco, sabe? Me parecia que botaram ele de paraquedas ali, de última hora, e ele chegou e falou: eu narro, faço isso aqui, fiz a vida inteira, vou chegar lá, vou narrar e tá tudo certo. E se perdendo. Mas se ele estudou, é mais preocupante ainda. Porque é sinal que ele esqueceu. E aí é sinal mesmo de que, cara, assim, a idade chega pra todo mundo. Não é querendo ser etarista, não, mas o final da carreira do Luciano do Vale, as últimas narrações do Luciano do Vale, foram bem difíceis. Eu lembro bem. Não sabia também quem era quem. Era bem constrangedor, cara. Como o Silvio Luiz. E o Galvão Bueno tá chegando nesse lugar. Eu acho que, assim, a gente falou tanto aqui de sentir falta do Galvão na Globo, etc. Mas talvez a Globo tenha parado ele na hora certa, cara. Porque esse tipo de constrangimento na Globo seria inadmissível, cara. Com o padrão Globo de qualidade. Imagina ele chamando um time, o Santos de Corinthians, na Globo 5, 6 vezes. Imagina o seu... No ponto dele, no auge do Galvão, é o Boni. Nossa. Imagina isso, irmão. Entendeu? Então, assim, não, assim, cara, sinceramente, ontem mostrou que não dá mais. Não dá mais. Não tem mais condição. O fim chega pra todos. E chegou pro Galvão. Ontem ficou nítido que ele não consegue. Ele tem ainda qualidades, como você bem separou, mas, cara, não tem condições mais de narrar um jogo dessa maneira, velho. Não tem, de não saber nome de jogador, de confundir um cara com outro. Olha o Neymar marcando na lateral, se desdobrando, era o Guilherme. Pô, só você olhar pra chuteira dos dois é completamente diferente. Não tem muito segredo, sabe? E assim, uma questão que até convido vocês o Brasão virou Frazão. Porra, cara. O Zé Ivaldo me matou. Zé Inaldo, cara. Esse aí eu chorava. Ele falou 10 vezes Zé Inaldo, cara. Bola pro Zé Inaldo. A bola pro Shit. Shits. Cara, é engraçado, porque é o Galvão e tal, vira meme. Porra, mas é triste, velho. Porra, cara, a gente cara via... É nosso ídolo, velho. Cara, você é louco, velho. E ainda falou, a internet amanhã, mas tudo bem. Tipo assim, ele viu que, tá ligado, o negócio tava... E assim, se fosse só o Santos com o Corinthians, a camisa tá igual, ali, mas assim, cara, foi muito mais do que isso. Foi uma transmissão desastrosa, uma transmissão errática o tempo inteiro. E que, cara, eu vou cometer um... Cara, eu vou dizer um negócio que, assim, hoje em dia, os narradores, a gente gostando ou não do estilo, mas é um nível de preparo tão grande que eu vou falar, cara, é uma transmissão desrespeitosa com esses profissionais que estudam, que se desdobram. Eu sei que falar isso do Galvão, que é um cara, Felipe, que se não fosse o Galvão, esses caras não teriam o prestígio que esses caras têm hoje como narradores. Se não fosse o Galvão, transformou a profissão. Mas assim, chegou num nível, a gente tem que saber, e é difícil falar, porque cada um sabe a sua hora de parar, mas me parece aqui o clássico caso de alguém que não soube entender o momento que não conseguia mais. E quem que vai ser o cara e chegar e falar, cara, não dá mais. Ontem eu fui aos meus pais almoçar e tal, passar uma tarde com eles e assistir o jogo por lá. E minha mãe é uma pessoa que não assiste futebol, odeia futebol, até pelo fanatismo que eu e meu pai temos. E ela soltou o seguinte comentário, a gente assistindo o jogo lá, Santos e Fluminense, ela, é o Galvão que tá narrando? Aí a gente, é o Galvão. O que esse homem tá fazendo narrando? Ele tá milionário. Eu falei, mãe, tá no sangue do cara, velho. O cara não
não vai largar. O cara ama isso daí, ele deve amar essa porra. É a vida dele narrar, é a vida dele, é o que ele é como pessoa no mundo, é narrador, pô. Foi o cara que transformou a profissão. Ele não vai soltar, não vai soltar a narração. E assim, cara, eu tendo a achar que ele ainda tem muita qualidade, velho, narrando. Assim, alguém chegar nele, eu não sei, a gente fica conjecturando aqui, acaba sendo, pode ser leviano e tal. Mas é alguém chegar nele e falar, Galvaz, dá uma estudada boa, se prepara mais, sabe, ó, o pessoal Mas tá falando ninguém tem tamanho aqui. pra chegar nele e falar isso, cara. Então, eu custo acreditar que alguém chegue nele, dê uma batidinha no ombro, Galvão. É tipo, sei lá, Tem que se preparar um pouco mais, cara. Dar uma estudada, ó. Você vai narrar Vasco e Flamengo sábado na Amazon. Cara, dá uma, sabe? Mas, Vê os últimos jogos do Vasco, como que Você o Vasco lembra tem do, você lembra jogado, do os PC jogadores. Guzmão? Você lembra do PC Guzmão quando era auxiliar do Luxemburgo? Mesma coisa ele chegando, ô Luxa, vamos estudar um pouquinho mais. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Ninguém vai fazer isso na Amazon. Ninguém vai fazer isso com o Galvão Não, mas Bueno. aí o cara fica vendido, pô. Fica. O cara fica aí no ar e passa vergonha, tá ligado? Exatamente. É foda. Eu acho triste, pô, porque eu amo o Galvão, amo. Pra mim ele é o maior de todos da história da comunicação esportiva brasileira. E assim, como eu disse no início do comentário, ele ainda tem os predicados de transformar um jogo bosta numa semifinal de Libertadores, assim. O jeito que ele narrou o gol do Fluminense, há um ponto a se destacar na narração. Sábado passado, Corinthians e Vasco em Itaquera, ele deu umas rateadas na hora do gol ali. Deu uma gol do Corinthians! Tipo, ontem, velho, ele narrou o gol do Fluminense bem pra caramba, velho. Narrou certinho lá em cima e pá. E um ponto a se destacar também da transmissão da Amazon: o som ambiente do estádio. Lá no talo, velho. No talo. Você ouve aquele clima de jogo mesmo. Não é o abafado que a Globo tem colocado, sobretudo no Premiere. Porque quando o jogo é na TV aberta, você ainda consegue ouvir. Não é só a Globo não, viu? A ESPN também é horroroso. Horroroso. É horrível, cara. É horrível. Parece que o narrador tá dentro de um túnel, a torcida tá longe. É ridículo, cara. A Amazon, parabéns pra eles. Deixaram um clima de estádio muito legal, o som ambiente muito alto. Isso é a galera da técnica, cara. Sim, claro. Exatamente, mas sobre o Galvão é isso, cara. Ficou uma impressão muito ruim aí, principalmente ontem. Acho que sábado passado ele foi melhor, mas me passa a impressão de que ele não estudou muito o time do Santos, principalmente, assim. E outra, ficou com um papo lá meio maluco, né? Mas, Mauro, tem muito estrangeiro no Brasil, né? O Flamengo outro dia entrou em campo com 6. O Zico falou que não sei. Aí já era, cara. Aí foi o jogo rolando. Pá! Jogo rolando lá e ele trocando uma ideia com o Mauro Naves, com o Rafael Oliveira. E batendo nessa tecla dos nomes compostos, assim. É muito nome composto, né? Porque cadê os apelidos? É engraçado demais, cara. Foi engraçado demais. Assim. E triste ao mesmo tempo.